A tarde era dourada, envolta por um céu limpo e uma brisa suave que deslizava pelas colinas verdejantes da propriedade. A casa principal erguia-se com imponência no topo de uma colina, cercada por jardins bem cuidados, flores exuberantes, e o silêncio elegante de quem guarda segredos antigos. Era ali que Miguel pisaria pela primeira vez. Viera do interior, simples, mas com uma postura firme e olhos que escondiam tempestades. Contratado como novo jardineiro e auxiliar da casa, Miguel era um homem reservado, de poucas palavras, mas olhar atento. Sua chegada não passou despercebida, especialmente por Helena, a dona da propriedade. Helena era uma mulher marcada pelo tempo com delicadeza. Aos 42 anos, mantinha uma beleza serena, sofisticada, e um olhar que carregava saudade. Casada com Henrique, um empresário de temperamento ausente e frio, ela levava uma vida solitária, mesmo cercada de luxo. Sua rotina era pontuada por jantares silenciosos, risos falsos nas festas da elite, e um vazio que nem os vestidos caros conseguiam esconder. No primeiro encontro entre Helena e Miguel, algo sutil aconteceu. Ela o observava de longe, podando as rosas com cuidado, limpando o jardim como se acariciasse a terra. Ele levantou o olhar, cruzando com o dela por um segundo apenas, mas aquele instante ficou suspenso no tempo. Havia algo em Miguel que a intrigava. Um mistério, uma dor parecida com a sua. Com o passar dos dias, Miguel se mostrava eficiente, discreto e respeitoso. Nunca invadia espaços, nunca olhava por mais tempo do que deveria. Mas Helena passou a criar desculpas para vê-lo. Um passeio mais longo pelos jardins, um comentário sobre as plantas, um elogio sutil. E assim, o espaço entre patroa e funcionário começou a desaparecer, ainda que em silêncio. Certa manhã, durante uma leve garoa, Helena saiu até a estufa nos fundos da propriedade. Encontrou Miguel molhado, com a camisa colada ao corpo, cuidando das orquídeas. O coração dela acelerou ao vê-lo assim tão próximo, tão real. Ele se virou, surpreso ao vê-la ali, e um leve sorriso escapou de seus lábios. A senhora devia se abrigar. Está chovendo, disse Miguel, a voz rouca, suave. Eu gosto da chuva, respondeu ela, encarando-o por mais tempo do que o habitual. Houve um silêncio, denso, quase palpável. Os olhos deles se encontraram de novo, e dessa vez demoraram. Algo dentro de Helena estremecia, algo que ela não sentia há anos. Miguel, por sua vez, lutava contra o impulso de olhar demais, de dizer algo que não devia. Ele sabia o lugar que ocupava. Sabia que qualquer passo além poderia custar caro. Mas o desejo é traiçoeiro, e o coração não reconhece hierarquias. Nos dias seguintes, os encontros casuais se intensificaram. Uma xícara de chá deixada no jardim, um livro esquecido de propósito no banco de pedra, toques acidentais nas mãos. E então veio o momento decisivo. Era uma noite estrelada. Henrique estava em viagem de negócios. Helena, sozinha, tomava vinho no terraço. Miguel passava ali por acaso, ou talvez não por acaso. Ela o chamou. Disse que precisava de companhia. Apenas por alguns minutos. Ele hesitou, mas subiu. A conversa foi leve no início. Falaram das flores, do clima, da música que tocava ao fundo. Mas logo os olhares falaram mais alto. Helena se aproximou, oferecendo a taça. Miguel aceitou. As mãos se tocaram. O silêncio ficou carregado de eletricidade. Você é diferente, sussurrou ela. Tem algo em você que me faz lembrar de quem eu era. Miguel não respondeu com palavras. Apenas a olhou, com um desejo contido que agora transbordava. Ela se aproximou mais. O beijo aconteceu como um trovão num dia calmo. Foi suave, mas arrebatador. Quando se afastaram, ambos estavam sem fôlego. Isso é errado, murmurou ele. Talvez. Mas é a primeira coisa certa que sinto em anos, respondeu Helena, com lágrimas nos olhos. Naquela noite, os dois cruzaram uma linha da qual não haveria retorno. Uma linha feita de desejo, solidão e coragem. Helena e Miguel sabiam que estavam abrindo uma porta perigosa. Mas, naquele momento, nada mais importava. O que começou como um olhar tornou-se um segredo. E aquele segredo, logo, ganharia consequências maiores do que podiam imaginar. O sol da manhã seguinte parecia brilhar com um peso diferente, como se soubesse o que havia acontecido entre as paredes silenciosas daquela casa. Helena despertou envolta em lençóis de cetim, mas o que mais cobria seu corpo era a culpa.
Miguel já havia partido do quarto antes do amanhecer, deixando apenas um calor residual no travesseiro ao lado. Ela se sentou na cama, o coração batendo acelerado, o corpo ainda marcado pelo toque dele. Era como se sua pele soubesse o que a mente tentava negar. Passou os dedos pelos lábios, lembrando-se do beijo, da entrega, do desejo reprimido durante tanto tempo. Mas então, como uma sombra se aproximando ao longe, veio a lembrança de Henrique. Henrique, o marido ausente. O homem que a tratava com indiferença, que há anos havia como uma peça de decoração, bela e silenciosa. Não havia mais carinho, nem cumplicidade. Apenas um pacto de aparência. Mas, mesmo assim, ele ainda era seu marido. E Miguel era um empregado. Helena se levantou com passos incertos. Caminhou até a janela e avistou Miguel no jardim, podando as roseiras como se nada tivesse acontecido. O rosto sério, os movimentos controlados, como se o coração não estivesse tão desgovernado quanto o dela. Mas ela sabia que ele também sentia o peso daquela noite. No café da manhã, Helena se sentou sozinha, como de costume. A mesa, posta por Maria, a cozinheira de confiança da família, estava impecável. Frutas frescas, pão caseiro, café fumegante. Mas nada tinha gosto. Nada fazia sentido. A campainha do portão interrompeu o silêncio. Era Henrique. Chegara mais cedo da viagem, e sua presença repentina fez o ar da casa se tornar denso. Ele entrou apressado, com a pasta na mão e o telefone preso ao ouvido. Helena, bom dia, disse, sem sequer lhe dirigir o olhar. Tive que voltar, reunião adiantada. Tudo bem, respondeu ela, com voz contida. Ele subiu para o quarto, enquanto ela o observava com olhos distantes. A presença de Henrique era uma lembrança cruel de que o que fizera não podia ser apagado, mas ao mesmo tempo, sua frieza servia como justificativa para tudo que viria a seguir. Miguel, do lado de fora, mantinha sua rotina impecável, mas por dentro, o caos se espalhava. A cada passo que dava pelo jardim, sentia o peso do desejo e da culpa. Havia tocado a patroa. Não apenas tocado, mas se entregado a ela. E pior, queria repetir. Queria mais. Muito mais. Naquela tarde, Helena desceu para caminhar entre as flores. Vestia um vestido branco leve, como quem queria parecer inocente, mas o olhar atraía. Passou perto de Miguel, e os olhos de ambos se encontraram brevemente. Preciso conversar com você. No estábulo, às 7 ela sussurrou ao passar. Miguel apenas assentiu com a cabeça, o coração em chamas. O dia arrastou-se com tensão. Às 7 em ponto, Miguel entrou no estábulo, onde o cheiro de feno e madeira molhada contrastava com o perfume delicado de Helena. Ela já o esperava, encostada na parede, os olhos marejados. Isso não pode continuar, disse ela, firme, mas trêmula. Eu sei, respondeu ele, aproximando-se. Mas eu não consigo parar de pensar em você, confessou ela, num sussurro. O silêncio se prolongou, preenchido por uma urgência invisível. Ele a tocou no rosto, devagar, como quem pede permissão, e ela se jogou em seus braços. Mais uma vez, foram levados pelo desejo. Mais uma vez, a razão ficou trancada do lado de fora. Naquela noite, algo mudou. Já não era apenas atração física, já não era só a carência ou o desejo proibido. Era sentimento. Era algo que crescia, silencioso, entre beijos escondidos e carícias apressadas. Mas os muros da casa têm ouvidos e olhos. Maria, a cozinheira, sempre discreta, começava a notar os olhares, os sumiços, os sorrisos contidos. Ela conhecia Helena desde menina, e sabia quando algo estava fora do lugar. Começou a observar Miguel com mais atenção, e aquilo a inquietava. Certa manhã, viu os dois trocando um olhar intenso na varanda. Não era um olhar qualquer. Era um olhar de quem já se conhecia pela pele. Maria franziu o senho, apertou os lábios e voltou para a cozinha, com o coração apertado. Sabia que aquilo não acabaria bem. Enquanto isso, Henrique parecia cada vez mais distante. Mergulhado nos negócios, nos encontros sociais, nos jantares com políticos e empresários, deixava Helena sozinha por dias, mas não a deixava livre. Seu controle era silencioso, feito de palavras ditas ao acaso, olhares ameaçadores e uma posse que não precisava ser afirmada. Helena vivia em tensão. A cada toque de Miguel, uma chama. A cada som no corredor, um susto. A cada mentira, um medo.
mas ao mesmo tempo, sentia-se viva, como há anos não se sentia. Amada, desejada, vista. Um mês se passou. O caso deles se intensificou. Encontros rápidos no jardim à noite. Beijos roubados na lavanderia. Cartas deixadas entre livros. Mas a sombra da descoberta crescia. Até que, numa tarde de sexta-feira, Maria entrou no quarto de Helena com uma bandeja de chá. Parou diante da patroa, olhou-a nos olhos e disse: Dona Helena, me perdoe a ousadia, mas eu preciso falar. Helena engoliu em seco. Seus olhos denunciaram o pânico. Fale, Maria. Tome cuidado. A senhora está brincando com fogo. E essa casa tem muitos olhos. E bocas também. Helena não respondeu, apenas baixou o olhar, sentindo a pele gelar. Maria saiu, deixando um silêncio pesado para trás. Naquela noite, Helena encontrou Miguel no antigo depósito de ferramentas. Chorou em seus braços, dizendo que não sabia o que fazer, que sentia que estava prestes a ser desmascarada. Ele a abraçou forte, prometeu protegê-la. Mas como um simples funcionário poderia proteger a mulher do patrão? O tempo não pararia por eles. O amor crescia, mas a ameaça também. E enquanto a paixão incendiava seus corpos, a realidade se aproximava como uma tempestade silenciosa. Era só o começo. O tempo parecia andar em círculos dentro daquela casa. Os dias se repetiam com a mesma rotina aparente, os mesmos sorrisos calculados nos jantares, os mesmos passos silenciosos de Miguel entre as flores, as mesmas ausências constantes de Henrique. Mas por dentro, o mundo de Helena e Miguel estava longe da calma. Crescia em ambos a sensação de que estavam à beira de um abismo e, mesmo assim, não paravam de avançar. O verão se instalava com força na fazenda. O calor fazia o ar parecer denso, pegajoso, como se a própria natureza estivesse cúmplice do que se passava. O jardim florescia com cores intensas, mas os olhos de Helena estavam sempre distantes. À mesa, Henrique continuava impassível, concentrado em seus projetos, nas viagens, nas chamadas de negócios. Mas havia algo em seu silêncio que mudava, como se ele começasse, aos poucos, a farejar algo estranho. Helena sentia isso. Sentia o olhar dele demorar mais um segundo do que o normal. Sentia o tom frio de sempre carregar agora uma sombra de desconfiança. Ela tentava manter-se discreta, conter os impulsos, recusar encontros com Miguel. Mas o coração era fraco. E o corpo? Ainda mais. Miguel, por sua vez, lutava com seus próprios demônios. O desejo por Helena o consumia, mas o medo começava a crescer. Não pelo que poderiam dizer, ele já não se importava com julgamentos, mas pelo que poderia acontecer com ela, caso Henrique descobrisse. E Maria? Maria observava tudo com olhos de quem já viu muito. Ela não falava mais com Helena sobre o assunto, mas sua presença constante e os olhares desconfiados deixavam claro que sabia mais do que dizia. E isso assustava. Naquela semana, Henrique decidiu organizar um jantar com alguns sócios da empresa. Helena foi encarregada de todos os preparativos. Flores, cardápio, música ambiente. Miguel, como sempre, cuidaria da ornamentação dos jardins e da iluminação externa. E foi nesse contexto de aparente normalidade que a chama proibida reacendeu. Era final de tarde. Helena saiu até o galpão para verificar se os arranjos de flores estavam prontos. Encontrou Miguel sozinho, com as mãos sujas de terra, o suor escorrendo pelo pescoço. Ela parou por um instante, apenas o observando. Ele se virou e sorriu. Está tudo ficando lindo, disse ela, aproximando-se. Faço o meu melhor, respondeu ele, limpando as mãos num pano. Ela o tocou no braço, como quem não queria, mas precisava. Os olhos de ambos se encontraram. E, naquele instante, o mundo voltou a girar. Miguel olhou em volta. O galpão estava vazio, as portas fechadas. A tensão entre eles era insuportável. Eu senti sua falta, ela confessou, baixinho. Eu também, ele respondeu, antes de puxá-la para si. Beijaram-se como se estivessem famintos. Rápido, intenso, perigoso. E naquela entrega desesperada, não ouviram os passos que se aproximavam do lado de fora. Era Maria. Tinha vindo buscar os arranjos para a sala de jantar. Ao ouvir vozes abafadas dentro do galpão, parou. Aproximou-se devagar, a tempo de ouvir um sussurro, um gemido, um nome trocado. Não precisou abrir a porta. Sabia o que estava acontecendo.
E, dessa vez, seu coração não resistiu ao impulso de agir. Naquela noite, durante o jantar, Maria servia a mesa com a mesma eficiência de sempre. Mas por dentro, travava uma batalha. Sentia-se dividida entre a lealdade a Helena e o senso de certo e errado. A casa era uma estrutura delicada, e qualquer movimento em falso faria tudo desmoronar. Henrique, por sua vez, estava mais atento do que nunca. Observava a esposa com olhos calculistas, como se procurasse algo nas entrelinhas de cada sorriso. Quando viu Miguel passando com um arranjo de flores para o jardim, seus olhos estreitaram. Esse rapaz é eficiente, comentou ele, casualmente. Parece dedicado demais, até. Helena gelou por dentro, mas manteve a pose. Sim, tem nos ajudado muito. Henrique apenas assentiu, sem tirar os olhos dela. Depois do jantar, Helena subiu para o quarto. Tirou os brincos, os sapatos, e sentou-se diante do espelho. As mãos tremiam. Sentia-se observada, caçada. Miguel não apareceu naquela noite. Talvez tivesse percebido o perigo. Ou talvez estivesse tentando protegê-la com a distância. Mas o coração de Helena já estava prisioneiro demais para aceitar afastamento. Na manhã seguinte, ela foi até o celeiro, onde sabia que o encontraria. Miguel estava sozinho, consertando uma cerca. Quando a viu, parou imediatamente. Precisamos parar, ela disse, sem preâmbulos. Eu sei, respondeu ele, abaixando a cabeça. Henrique, ele desconfia. E Maria? Helena hesitou. Maria viu Miguel. Ela sabe. Miguel se afastou. Passou as mãos no cabelo, visivelmente tenso. Eu não vou deixar nada acontecer com você, disse ele. Se for preciso, eu vou embora. Não, você não pode. Se você for embora agora, ele vai saber que é verdade. O silêncio entre eles era um muro. Ambos sabiam que a realidade os cercava por todos os lados, mas também sabiam que era tarde demais para voltar. Naquela mesma tarde, Henrique chamou Miguel para uma conversa no escritório. Helena, ao saber disso, sentiu o estômago afundar. Sente-se, disse Henrique, quando Miguel entrou. O ambiente era frio, como sempre. Quadros caros na parede, a escrivaninha impecavelmente organizada. Tenho observado você, Miguel. É um bom funcionário, dedicado, responsável, mas eu também sou bom observador. E percebo quando algo foge do padrão. Miguel manteve-se calado. Henrique o estudava como um predador que ainda não decidiu o ataque. Não quero confusões na minha casa. Não quero distrações. Entende o que estou dizendo? Sim, senhor, respondeu Miguel, tentando manter a calma. Ótimo, continue com seu bom trabalho. Mas lembre-se, tudo aqui tem dono. As palavras ecoaram como um aviso. E Miguel saiu do escritório com o corpo em chamas. Sabia que Henrique sabia, ou, no mínimo, suspeitava. E isso tornava tudo ainda mais perigoso. Nos dias seguintes, Helena e Miguel evitaram-se o quanto puderam. Apenas olhares trocados à distância. Mas a ausência era insuportável. E foi num final de tarde nublado, quando a chuva ameaçava cair, que Miguel apareceu na varanda onde Helena tomava chá. Não aguento mais ficar longe de você, ele disse, ajoelhando-se à sua frente. Ela o encarou com os olhos cheios de água. Eu também não. Miguel pegou as mãos dela, com firmeza. Vamos embora. Vamos fugir daqui. Eu arrumo outro trabalho, outra vida. Longe disso tudo. Longe dele. Helena engasgou com as palavras. O sonho parecia doce, mas a realidade era amarga. E minha vida? Minha família? Meu nome? Eu fui criada aqui, Miguel. Eu pertenço a esse mundo. E é esse mundo que te faz infeliz, que te mata aos poucos. Ela se calou. Olhou para o horizonte, para a chuva que começava a cair. Pela primeira vez, sentiu que tinha uma escolha. E que nenhuma delas a deixaria inteira. No dia seguinte, Maria entrou no quarto de Helena com os olhos vermelhos. Me perdoe, minha senhora, mas eu contei a verdade para o patrão. Eu não podia mais guardar esse segredo. Ele já sabia. E eu fiz o que achei certo. Helena sentiu o mundo desabar. As correntes invisíveis que a prendiam agora se tornavam reais. Sabia que o fim havia começado. E que, dali em diante, tudo mudaria. A manhã chegou carregada por um céu cinzento e ventos frios, como se o tempo refletisse o clima dentro da casa. Helena despertou com o corpo tenso, o peito comprimido, a mente tentando negar o que os ouvidos escutaram no dia anterior. Maria
Havia contado tudo a Henrique. O silêncio da casa era ensurdecedor. Os passos dos funcionários, antes ritmados, agora pareciam vacilantes. O café da manhã foi servido sem palavras, sem olhares. Miguel não apareceu. Henrique tampouco. Helena comeu sozinha, com mãos trêmulas, o olhar fixo no vazio. O chá queimava a garganta, mas ela mal percebia. Ao sair para o jardim, encontrou as roseiras com as flores murchas. Miguel não estivera ali naquela manhã, e sua ausência era como um grito abafado. Caminhou até o banco de pedra onde tantas vezes se sentaram escondidos. Ali ainda havia a flor que ele deixara para ela na última vez, uma pequena camélia branca. Ao tocá-la, Helena sentiu as lágrimas surgirem. Não eram apenas de medo, eram de luto. No início da tarde, Henrique apareceu no corredor do andar de cima. Usava um paletó escuro, as mãos nos bolsos e um olhar que misturava desprezo e calma. Parou diante de Helena com uma expressão vazia. Precisamos conversar, disse, como quem chama alguém para tratar de negócios. Helena o seguiu até o escritório. O coração batia tão forte que ela mal conseguia respirar. Henrique fechou a porta com calma e sentou-se atrás da mesa. Não ofereceu assento, apenas a observou por alguns segundos. Maria me contou, disse, direto. Helena sentiu as pernas fraquejarem, mas se manteve em pé. Começou, mas ele a interrompeu. Não diga nada. Não me interessa ouvir explicações. O que você fez está feito. Só estou aqui para decidir o que farei com isso. Ela o encarou, sentindo o rosto arder. Você nunca me amou, disse, com amargura. E você nunca me respeitou, rebateu ele. Isso nos torna quites? O silêncio caiu entre eles. Henrique então se levantou, caminhou até a janela e continuou. Esse rapaz vai embora hoje. Já está arrumando as coisas. Dei a ele duas opções: ou sai sem dizer uma palavra, ou chamo a polícia e o acuso de invasão de privacidade. Ele escolheu a primeira. Helena sentiu o mundo desabar. Aproximou-se, indignada. Você não pode fazer isso. Ele não é um criminoso. Você está o tratando como lixo. Henrique se virou lentamente, com os olhos estreitos. E você como uma traidora. Você sabe o que as pessoas diriam se isso viesse à tona? Uma senhora da alta sociedade, apaixonada por um jardineiro? Ela não respondeu, apenas o olhou com ódio. Ele vai embora hoje, Helena. E se você quiser manter seu nome, sua reputação e essa casa, vai se calar. Vai continuar sendo a esposa exemplar, como sempre foi. A dor foi física. Helena sentiu o peito apertar como se faltasse ar. Saiu do escritório sem olhar para trás, os olhos marejados, o corpo trêmulo. Desceu apressada em direção ao alojamento dos funcionários. Maria tentou impedir, mas Helena a ignorou. Quando chegou, encontrou Miguel de costas, colocando suas roupas numa mala surrada. Então é verdade, disse ela, com a voz embargada. Ele se virou devagar, os olhos vermelhos. Ele me deu escolha, e eu não quis te prejudicar. Eu não podia ficar e te arrastar comigo nessa tempestade. E você acha que ir embora vai me proteger? Vai me salvar? Gritou ela. Eu estou quebrada, Miguel. Nada me protege mais. Miguel se aproximou, tomou-lhe as mãos. Se eu ficar, ele destrói você, sua família, sua reputação. Ele tem poder, Helena, e você sabe disso. Mas eu te amo, disse ela, finalmente, sem reservas. Ele a abraçou. Foi um abraço longo, desesperado, cheio de tudo o que não podiam dizer. Choraram juntos. Pela dor, pelo amor proibido, pela impossibilidade. Me espera, disse ele, por fim. Um dia, eu volto. Eu juro. Helena assentiu, mas não acreditou. Algo dentro dela já sabia. Ele não voltaria. Ou se voltasse, o mundo já seria outro. Miguel partiu naquela mesma tarde, levando apenas sua mala, seus sentimentos e o silêncio de quem viveu um amor breve e eterno. Nenhum dos outros funcionários se despediu, apenas Maria, de longe, com um olhar de pesar. Helena voltou para o quarto e trancou a porta. Não quis jantar. Não quis ver Henrique. Não quis falar com ninguém. Deitou-se vestida, encarando o teto escuro. Sentia-se morta por dentro. Na manhã seguinte, tentou retomar a rotina. Caminhou pelo jardim, agora descuidado. Entrou na estufa. O cheiro da terra e das flores trazia lembranças demais. Sentou-se no banco de pedra e chorou. Henrique fingia normalidade.
Mas seu controle era agora ainda mais opressor. Observava cada passo de Helena, cada olhar, cada movimento. Como quem guarda algo que teme perder, mas que não ama mais. Na cidade, Miguel buscava uma nova vida. Conseguiu trabalho numa floricultura pequena, onde cuidava de plantas como quem cuida de memórias. Mas seu olhar era sempre distante. A alma, vazia, pensava nela todos os dias. Meses se passaram. Helena mergulhou num silêncio absoluto. Parou de frequentar eventos sociais, recusava convites, evitava a família. Henrique mantinha as aparências, alegando que a esposa estava reclusa por cansaço. Mas todos comentavam. E ela sabia que a fachada estava rachando. Maria, em silêncio, passou a cuidar mais de Helena. Via sua tristeza, sua apatia. Um dia, enquanto penteava seus cabelos, disse: "Um amor de verdade não pode ser enterrado, minha menina. Ele volta, de um jeito ou de outro, ele volta." Helena chorou em silêncio. Uma carta chegou semanas depois. Era de Miguel, escrita à mão, em papel simples. Helena leu com as mãos trêmulas: "Helena, tentei te esquecer. Tentei viver como se aquela casa fosse só uma lembrança. Mas não consigo. Você está em cada flor que planto, em cada brisa que toca meu rosto. Um dia, quando tudo for possível, eu volto. Mas se não voltar, saiba que o que tivemos foi real. Eu te amei. Eu ainda amo. Miguel." Ela apertou o papel contra o peito e, por um momento, sentiu o coração bater diferente. A dor ainda existia, mas havia esperança. Um dia, talvez, aquele amor deixasse de ser apenas lembrança. Mas até lá, o silêncio seria sua única companhia. O tempo não cura tudo, mas o tempo ensina a sobreviver. 2 anos haviam se passado desde a partida de Miguel. A casa de Helena já não era a mesma. Os corredores pareciam mais escuros, o jardim mais seco, e o brilho de outrora havia desaparecido dos olhos da dona da casa. Ela continuava ali, vivendo uma rotina silenciosa, decorada com máscaras sociais e eventos desinteressantes, mas por dentro, a tempestade ainda soprava com força. A carta de Miguel, cuidadosamente guardada em uma caixinha de madeira no fundo da gaveta, era o único vestígio de um tempo em que Helena se sentira viva. Lia suas palavras nas madrugadas de insônia, como quem recitava uma oração. Nunca respondeu. Tinha medo. Medo de causar mais dor. Medo de que ele seguisse em frente, e ela o arrastasse de volta para o sofrimento. Henrique, por sua vez, estava cada vez mais ausente. Passava semanas viajando, envolvido em negócios, encontros políticos e jantares de fachada. O casamento deles era apenas um acordo, um pacto de silêncio que ambos sustentavam por orgulho e conveniência. Maria continuava fiel, mas o tempo também pesava sobre ela. Via Helena definhar lentamente e sentia-se impotente. Às vezes, a encontrava sentada no jardim, encarando o vazio, como se esperasse por alguém que jamais voltaria. Mas o destino não esquece. Ele apenas espera o momento certo para agir. Foi num sábado ensolarado que tudo começou a mudar. Helena fora à cidade para visitar a irmã, que organizava uma exposição beneficente no salão paroquial. Era raro ela sair, mas algo dentro dela, um cansaço da solidão, talvez a empurrou para fora da casa. Vestiu um vestido azul simples, prendeu os cabelos e partiu sem anunciar. Chegou à cidade com o coração apertado. Cada canto parecia carregar uma memória. Caminhou entre as barraquinhas da feira beneficente, cumprimentou velhos conhecidos, forçou sorrisos. Até que uma barraca em especial chamou sua atenção. Havia flores, muitas flores, e entre elas, Miguel. O mundo parou por alguns segundos. O tempo pareceu se curvar diante da intensidade do olhar que cruzou o dela. Miguel estava mais maduro, a barba um pouco mais cheia, os ombros mais largos, o rosto mais sério. Mas era ele, os mesmos olhos que haviam incendiado sua alma. Miguel a viu, ficou imóvel, segurando um vaso de lavandas. Os dois se encararam como fantasmas que se reconheciam. Não houve palavras, apenas silêncio, um silêncio que dizia tudo. Foi Helena quem deu o primeiro passo. Aproximou-se devagar, como se temesse que o momento fosse uma ilusão. "É você", disse, com a voz trêmula. Miguel sorriu, um sorriso tímido, dolorido. "E você continua linda." Ela desviou o olhar, emocionada. "Achei que nunca mais te veria." "Eu também achei."
Por alguns segundos, ficaram apenas se observando, como se o tempo precisasse provar que era real. E então, Miguel disse: tem um café aqui perto. Quer conversar? Helena hesitou, olhou em volta. A irmã a observava de longe, alguns curiosos também, mas ela não se importou. Quero. Sentaram-se em um café discreto, afastado do movimento. Pediram chá. Nenhum dos dois sabia por onde começar, mas não era necessário muito. Eu esperei, disse Miguel, por fim. Durante muito tempo, eu esperei. Eu também, mas fui covarde, confessou ela. Achei que te protegeria com o silêncio. Miguel pegou a mão dela, devagar. Sentir o toque dele de novo foi como respirar depois de anos submersa. Eu não quero mais viver sem saber de você, Helena. Se ainda existe algo em nós, não podemos fingir que não sentimos. Ela chorou. Chorou sem vergonha, sem se importar com quem visse. Porque era ali, naquela mesa de café simples, que sua alma voltava a pulsar. Conversaram por horas. Sobre a dor, sobre os medos, sobre a saudade. Helena contou sobre Henrique, sobre a solidão, sobre as noites em claro. Miguel falou da floricultura, da vida simples, dos sonhos adiados. Descobriram que, mesmo distantes, continuaram se amando. Mas o mundo real os esperava do lado de fora. Quando se despediram, Miguel a abraçou forte. Me liga, qualquer hora, quando quiser, quando estiver pronta. Helena assentiu, anotou o número dele num guardanapo e guardou como um tesouro. Voltou para casa com o coração em conflito. Uma chama reacendida é mais perigosa do que uma nunca acesa. Naquela noite, Maria percebeu algo diferente. Helena sorriu ao entrar. Pela primeira vez em anos. Você o viu, não é? Perguntou a empregada, com ternura. Helena não respondeu. Apenas chorou nos braços dela, como uma criança cansada. Nos dias que se seguiram, Helena viveu entre a euforia e o pânico. Pensava em Miguel a todo momento. Desejava vê-lo de novo. Mas o medo de Henrique ainda era uma sombra espessa. Até que numa tarde chuvosa, Henrique retornou de uma de suas viagens. Estava mais amargo do que nunca. Passou pela esposa sem sequer olhá-la. No jantar, foi direto. Soube que você foi à cidade. Que coincidência, Miguel também estava por lá. Helena congelou. Eu o vi, sim. Foi inesperado. Henrique largou os talheres, com um sorriso cínico. Você vai me fazer de idiota de novo, Helena? Ela respirou fundo. Estava cansada de viver com medo. Eu não te devo explicações, Henrique. O nosso casamento acabou há anos. Você apenas insiste em fingir que existe. Ele bateu na mesa, furioso. Você sabe o que isso pode causar? Escândalo. Vergonha. Eu ainda posso destruir a vida daquele homem. Tente, disse ela, firme. Mas dessa vez, eu não vou me calar. Pela primeira vez, Helena não teve medo. Subiu para o quarto, trancou a porta e chorou. Mas não de culpa. Chorou de alívio, de libertação. Na madrugada, pegou o telefone. Discou o número do guardanapo. Com mãos trêmulas. Do outro lado, a voz que ela tanto amava atendeu. Alô, Miguel, disse ela, quase sem voz. Helena? Ele suspirou, surpreso e emocionado. Eu quero te ver. Eu estou pronta. A ligação feita naquela madrugada foi como uma rachadura definitiva nas paredes silenciosas que Helena construiu ao redor de si mesma. Ao dizer estou pronta, ela abriu uma porta que Henrique tentou trancar por anos. E atrás dela, não, havia apenas Miguel. Havia também a mulher que ela sempre teve medo de ser, livre. No dia seguinte, Helena acordou com uma decisão. Vestiu-se sem pressa, escolheu um vestido leve, prendeu o cabelo num coque simples, olhou-se no espelho e pela primeira vez em muito tempo, enxergou seus próprios olhos. Desceu para o café, onde Henrique já estava à mesa. O ambiente era gélido, como de costume. Precisamos conversar, disse ela, firme. Henrique ergueu os olhos do jornal, surpreso com o tom. Notou algo diferente nela. Um brilho, talvez. Uma coragem que há tempos não via. Eu vou embora, anunciou Helena. Vou sair dessa casa, dessa vida, desse casamento. Está acabado, Henrique. O silêncio foi imediato. Ele pousou a xícara na mesa, sem pressa. E acha que pode simplesmente sair assim? Como se fosse uma hóspede neste lugar? Não sou hóspede. Sou prisioneira. E não vou mais viver sob o seu controle. Henrique riu, um riso seco, sarcástico.
Vai correr atrás do seu jardineiro agora, é isso? A sociedade vai adorar saber. Que saiba, rebateu ela. Que falem, que julguem. Eu prefiro a vergonha pública do que essa morte diária. Ele se levantou com violência, derrubando a cadeira. Você não sabe o que está fazendo, Helena. Eu posso te destruir. Então comece. Mas dessa vez, não vou ficar calada. Saiu da sala sem olhar para trás. No andar de cima, Maria a esperava com os olhos úmidos. Eu devia ter te protegido melhor, disse a velha empregada. Você me protegeu o quanto pode. Agora é comigo, respondeu Helena, abraçando-a com força. Durante toda a tarde, Helena organizou sua saída. Ligou para um advogado. Agendou a separação. Não queria mais nada além da própria liberdade. Não queria dinheiro, bens, nem a casa. Queria paz. 3 dias depois, ela se mudou para uma pequena casa alugada no centro da cidade. Simples, modesta, com janelas grandes e cortinas claras. A primeira noite ali foi marcada pelo silêncio, mas um silêncio diferente. Pela primeira vez, ela dormiu sem medo. Miguel apareceu na manhã seguinte. Trazia flores, margaridas brancas e um sorriso contido. Eu ainda nem comprei sofá, disse Helena, rindo, ao abrir a porta. Então vamos sentar no chão, respondeu ele. E foi exatamente o que fizeram. Sentaram-se no chão da sala, com café em copos de vidro e o coração cheio de possibilidades. Conversaram sobre tudo, os sonhos, os planos, os erros, os fantasmas. Eu quero uma vida com você, disse Miguel. Não precisa ser fácil, só precisa ser verdadeira. Helena sorriu, com os olhos marejados. Eu também quero, mas precisamos ir devagar. Ainda há coisas a curar. Eu estou aqui, pelo tempo que for preciso. Nos dias que se seguiram, Miguel foi se tornando parte da nova rotina de Helena. Cozinhavam juntos, liam no fim da tarde, faziam caminhadas discretas pelo centro da cidade. Era uma vida simples, mas cheia de significado. Mas o passado não se apaga com facilidade. Henrique, descobrir que Helena havia oficializado o pedido de separação, entrou com um processo judicial para contestar os termos. Disse que ela o havia traído, que abandonara os deveres conjugais, que merecia nada além de desonra. Tentava humilhá-la publicamente, expô-la. O escândalo começou a ganhar sussurros nos círculos sociais. Algumas amigas se afastaram, outras fingiam não ver. Helena, por sua vez, manteve-se firme. Respondeu às acusações com serenidade. Não se escondeu, não recuou. Certa manhã, enquanto caminhava com Miguel pela feira, foi abordada por uma senhora conhecida da família. Helena, você era uma mulher tão respeitada, tão admirada. Por que jogar tudo fora? Ela parou, olhou nos olhos da mulher e respondeu, porque o que eu tinha não era respeito, era medo. E eu não quero mais viver assim. A mulher, sem resposta, apenas se afastou. Miguel observava tudo com orgulho, mas também com apreensão. Sabia que Henrique não desistiria fácil, e estava certo. Numa noite de sexta-feira, quando Miguel saiu da floricultura para fechar o caixa, foi surpreendido por 2 homens encapuzados. Foi empurrado contra a parede, ameaçado. Longe dela. Ou da próxima vez, não vai ser só aviso. Sumiram tão rápido quanto apareceram. Miguel não contou nada a Helena naquela noite. Não queria preocupá-la, mas ficou claro que Henrique estava disposto a tudo para manter o controle. Nos dias seguintes, Helena percebeu algo diferente em Miguel. Ele estava mais tenso, mais calado. Está acontecendo alguma coisa? Perguntou ela. Está tudo bem, mentiu ele. Mas Maria, que agora mantinha contato constante com Helena, soube de algo. Um dos antigos empregados da casa contou que Henrique havia contratado 2 sujeitos para dar um susto em alguém. Quando Helena soube, ficou furiosa. Ligou imediatamente para Henrique. Você ultrapassou todos os limites, disse ela, em tom grave. Você me provocou, Helena. Agora lida com as consequências. Eu vou à polícia. Faça isso. Mas lembre-se, escândalos mancham a todos, inclusive você. Ela desligou sem responder. Sabia que não podia vencer Henrique com ameaças, mas também sabia que não podia mais se curvar. Naquela noite, contou tudo a Miguel. Ele a abraçou. Eu não tenho medo dele, mas tenho medo do que ele possa fazer com você. Ele não pode mais me alcançar, porque agora eu tenho você, disse ela. Com a ajuda do advogado, Helena reuniu provas da perseguição,
Câmeras de segurança da floricultura registraram os agressores. Testemunhas começaram a surgir. A pressão sobre Henrique aumentava, mas, ao mesmo tempo, aumentava também o sentimento entre ela e Miguel. Certa tarde, enquanto o sol se punha atrás das colinas, Miguel a levou até um mirante escondido, onde flores do campo se estendiam até o horizonte. Quando tudo isso acabar, você quer recomeçar comigo? Helena segurou as mãos dele, emocionada. Eu já recomecei. O dia que te reencontrei, minha vida começou de novo. E ali, sob a luz dourada do entardecer, se beijaram como se o mundo enfim permitisse. Mas o destino ainda tinha cartas a jogar, e nem todos estavam dispostos a permitir que esse amor florescesse sem resistência. O amor de Helena e Miguel já havia atravessado o tempo, a dor, o preconceito, e agora enfrentava algo ainda mais cruel, a sede de vingança de um homem ferido. Henrique, humilhado publicamente pela decisão de Helena, e frustrado por não conseguir controlá-la mais, tornou-se uma sombra ameaçadora que rondava seus dias e noites. O processo de separação se arrastava, e a cada audiência, ele fazia questão de lançar indiretas, insinuações, provocando com palavras afiadas e olhares venenosos. Mas Helena não era mais a mulher silenciosa de antes. Agora ela entrava nos tribunais de cabeça erguida, amparada por seu advogado, e pelo apoio constante de Miguel, que mesmo sob ameaça, não se afastava. Na cidade, os rumores não cessavam. O nome de Helena estava em colunas sociais, em rodas de fofoca. Alguns ainda a viam com olhos carregados de julgamento, mas outras mulheres, principalmente, começaram a admirá-la pela coragem. Helena se tornava, sem querer, um símbolo de resistência. E isso, para Henrique, era inaceitável. Num sábado de sol forte, Helena e Miguel foram até uma feira de artesanato no centro da cidade. Era a primeira vez que apareciam publicamente como casal, mãos dadas, olhos felizes. Andavam entre bancas, provavam doces, compravam quadros simples e livros usados. Pela primeira vez em muito tempo, riam alto. No fim da tarde, quando voltaram à casa de Helena, perceberam que a porta da frente estava entreaberta. O coração de Miguel acelerou. Entraram com cautela. Tudo estava revirado, sofás fora do lugar, papéis espalhados, quadros arrancados da parede, gavetas escancaradas. Um recado havia sido deixado no espelho da sala, escrito com batom vermelho: "O amor de vocês vai morrer junto com a mentira." Helena sentiu as pernas falharem. Miguel correu pelos cômodos para garantir que não havia ninguém ali. Era claro que Henrique mandara alguém, ou ele mesmo estivera ali. A polícia foi chamada, o boletim registrado, mas todos sabiam, seria difícil provar alguma coisa. "Ele quer nos assustar", disse Miguel. "Quer que você recue, que volte para a sombra dele." "Mas eu não vou", respondeu ela, com os olhos ardendo de raiva. "Agora é guerra." Na semana seguinte, Helena reuniu tudo o que tinha: cópias de conversas, imagens das ameaças anteriores, testemunhos colhidos em sigilo. Levou ao juiz, junto com seu advogado. O caso ganhou outra dimensão. Henrique passou a ser investigado não apenas por perseguição e coação, mas também por invasão de domicílio. Henrique ficou furioso e perigoso. Naquela mesma noite, Miguel foi seguido ao sair da floricultura. Percebeu pelo retrovisor os faróis que não o deixavam. Acelerou, desviou, tentou despistar. Mas ao dobrar uma esquina, um carro jogou-se sobre o dele. O impacto foi brutal. Miguel acordou horas depois, num hospital, com a cabeça enfaixada, o braço imobilizado e o corpo cheio de hematomas. Helena estava ao lado dele, com o rosto inchado de tanto chorar. "Ele fez isso", disse ela, segurando sua mão com firmeza. "Ele tentou te matar." "Eu estou bem", murmurou Miguel, com dificuldade. "Mas não posso deixar você passar por isso sozinha." "Nunca mais sozinha", respondeu ela, com os olhos firmes. O delegado responsável pelo caso foi até o hospital para colher o depoimento. Pela primeira vez, Miguel falou abertamente sobre tudo: a relação com Helena, as ameaças, os agressores, os ataques velados. O delegado ouviu com atenção. A investigação contra Henrique agora incluía tentativa de homicídio. Mas mesmo com as provas, havia resistência. Henrique tinha dinheiro, contatos, influência. Sua rede de poder era extensa, e ele sabia como se blindar.
A única maneira de desmascará-lo por completo seria com algo que o ligasse diretamente ao ataque. Foi então que Maria, a velha empregada, tomou sua decisão. No início da semana seguinte, ela apareceu na delegacia com uma sacola simples nas mãos. Dentro dela, havia um gravador antigo, e nele, uma confissão. Tempos antes, numa conversa com um segurança da casa, Henrique havia se gabado do que estava prestes a fazer com o bastardo do jardineiro. Não imaginava que Maria, ao limpar o escritório naquele dia, tivesse escondido o gravador entre os livros, gravando tudo. Com a confissão em mãos, a polícia agiu. Henrique foi intimado a depor. Poucos dias depois, foi indiciado. Não teve tempo para destruir provas. Helena, enfim, sentia que a justiça estava sendo feita. Mas também sabia, o estrago já estava feito. Dentro dela, existiam cicatrizes que jamais desapareceriam. Miguel passou semanas em recuperação. Helena cuidou dele com ternura e paciência. Cada dia era uma prova de amor. E quanto mais ele se fortalecia, mais claro ficava que aquele amor não apenas existira ao tempo, ele havia se tornado mais forte. Você quase morreu por mim, sussurrou Helena certa noite, enquanto acariciava seu rosto. Eu viveria 1000 vezes por você, respondeu ele. O processo de separação foi enfim concluído. Henrique perdera prestígio, negócios, apoio. Sua reputação, construída com arrogância e manipulação, havia ruído como um castelo de areia. E Helena? Saiu sem nada da antiga casa, mas com tudo que realmente importava. Ela e Miguel decidiram viajar por uns dias. Foram até uma vila litorânea, onde o mar cantava histórias antigas, e o vento trazia promessas de recomeço. Lá, longe de tudo, puderam respirar sem medo. Caminharam pela praia, conversaram sobre a vida, riram das pequenas coisas. Helena comprou uma corrente de prata e colocou um pingente com o símbolo de uma camélia, a mesma flor que Miguel deixava para ela, anos antes, no jardim. Esse é o nosso símbolo, disse ela. De tudo que resistiu, de tudo que floresceu, então nunca mais vou deixar de te regar, respondeu ele, sorrindo. Mas mesmo na paz, restava um último fantasma. Na noite antes de voltarem à cidade, Miguel ficou em silêncio por longos minutos, olhando o março. Você acha que um dia vamos poder viver isso de verdade? Sem medo? Sem sombra? Helena pegou sua mão e a apertou. O mais importante já vivemos. O resto, a gente constrói, tijolo por tijolo, dia após dia. E ali, naquele instante, entenderam que não precisavam do passado para serem felizes. Precisavam apenas um do outro. Mas o destino ainda guardava um último acerto de contas. Depois da viagem à vila litorânea, Helena e Miguel voltaram à cidade com a sensação de estarem renascidos. A pele bronzeada, o olhar mais leve e o sorriso fácil contrastavam com os meses anteriores, marcados por tensão e medo. Mas mesmo com o descanso e a paz conquistada, sabiam, a história deles ainda não estava completamente resolvida. Henrique agora enfrentava um processo criminal. O escândalo de sua tentativa de homicídio, somado aos abusos psicológicos que vieram à tona graças ao testemunho de Maria e de outros antigos funcionários, manchou irremediavelmente seu nome. Seus negócios estavam sendo investigados por corrupção, e antigos aliados se afastaram com medo de serem envolvidos. Mas Henrique era um homem orgulhoso, e um homem orgulhoso, quando perde tudo, torna-se imprevisível. Certa tarde, enquanto organizavam os livros na pequena estante da casa, Helena recebeu uma visita inesperada. Era o advogado de Henrique, um homem frio, bem vestido, e com uma expressão que misturava obrigação e repulsa. Ele quer vê-la, disse, direto. No hospital. Hospital? Helena arregalou os olhos. O que houve? Teve um colapso, estresse, pressão alta, infarte leve. Está internado há 2 dias. Disse que, se você não for, ele se recusa a falar com os médicos. Helena sentiu um aperto no peito, mas não era culpa. Era estranhamento. Pela primeira vez, Henrique parecia frágil. Ele pediu por mim? Ele pediu por você. E só por você. Miguel não tentou impedi-la. Apenas a abraçou com força. Se for, vá com o coração firme. E lembre-se, você não deve mais nada a ele. Nada. Helena assentiu. E foi. No hospital, encontrou Henrique pálido, com olheiras fundas e uma expressão derrotada.
Estava sozinho, conectado a máquinas, o corpo mais magro, os olhos menos ferozes. Veio mesmo, disse ele, com um sorriso fraco. Você chamou, e eu vim, mas não pense que isso muda alguma coisa. Eu sei, murmurou ele. Não quero pedir perdão. Sei que já perdi tudo. Só queria olhar para você uma última vez e entender onde foi que me perdi. Helena permaneceu calada. Eu amei você do meu jeito. Doente, possessivo, frio. Mas amei, só não soube mostrar. E quando você se apaixonou por outro, aquilo me destruiu. Você não foi destruído, Henrique. Você se destruiu pelo orgulho, pela sede de controle, pelo medo de não ser suficiente. Ellie fechou os olhos. Uma lágrima escorreu, pela primeira vez, sem teatrinho, sem chantagem. Dizem que quando a gente está morrendo, só resta uma verdade. A minha é que eu teria sido muito mais feliz se tivesse deixado você ser livre. Helena sentiu algo se quebrar por dentro. Não era compaixão, era luto, por tudo que poderia ter sido. Então descansa, Henrique. Deixa isso tudo ir. Solta o que ainda te prende. Ela segurou sua mão por um instante, e depois se levantou. Adeus. Saiu do quarto sem olhar para trás. E, com isso, encerrou um ciclo de anos. Um ciclo de prisão, dor e silêncio. A porta que Henrique mantinha entreaberta. Dentro dela foi enfim fechada, selada. Nos meses seguintes, a vida de Helena e Miguel floresceu. A pequena casa ganhou novas cores, novos móveis e, com o tempo, um novo jardim. As mãos de Miguel voltaram à terra, e nela ele plantou margaridas, camélias e lavandas. E no centro do jardim, ergueu um pequeno banco de pedra, uma homenagem ao tempo em que o amor deles nasceu. Helena abriu um pequeno ateliê de escrita e leitura para mulheres da comunidade. Lá, compartilhava histórias, oferecia oficinas e ajudava outras mulheres a romperem seus próprios silêncios. Tornou-se, sem querer, uma voz para aquelas que viviam o que ela viveu por tanto tempo. Eu achava que não era capaz de recomeçar, disse a uma jovem num dos encontros. Mas descobri que recomeçar não exige força, exige coragem para não se contentar com o vazio. Miguel, agora mais seguro, decidiu abrir sua própria floricultura. Chamou-a de Raízes, um nome simbólico, porque tudo o que desejava dali em diante era plantar coisas que permanecessem. Helena o ajudou a montar o espaço. Os dois se envolviam com entusiasmo, decorando, pintando e sonhando com os dias que ainda viriam. E numa tarde de primavera, enquanto cuidavam de um novo canteiro, Miguel ajoelhou-se no meio do jardim, com as mãos sujas de terra, e tirou do bolso uma caixinha simples. Eu não tenho riqueza, não tenho sobrenome importante, mas tenho amor. Um amor inteiro, e um desejo profundo de construir a vida ao seu lado, dia após dia. Casa, família, paz. Quer casar comigo, Helena? Ela riu e chorou ao mesmo tempo. Ajoelhou-se à frente dele, o rosto banhado de luz dourada. Eu não quero mais viver um dia sequer sem você. Sim, Miguel, 1000 vezes sim. O casamento foi discreto, ao ar livre, entre amigos, livros e flores. Maria estava lá, com os olhos marejados. Alguns antigos colegas da fazenda também. Pessoas simples, verdadeiras, que haviam visto aquele amor nascer e resistir. Henrique, internado novamente e isolado de tudo, nunca soube dos detalhes. Nem foi convidado, mas talvez soubesse, de alguma forma, porque quando o amor verdadeiro se firma na alma, ele ressoa mesmo na ausência. Meses depois, no fim de um dia chuvoso, Helena recebeu uma notícia: Henrique havia falecido, sozinho, num hospital em outra cidade. Nenhum parente reclamou o corpo. O advogado cuidou do enterro. Ela não foi, mas, em casa, acendeu uma vela. Não por amor, mas por respeito ao que passou. E por fim, anos se passaram. Miguel e Helena envelheceram. Juntos, entre flores, palavras e silêncios compartilhados. Tiveram uma filha, que herdou o nome da flor favorita de ambos, Camélia. Cresceu entre livros e canteiros, aprendendo com os pais que a liberdade tem preço, mas vale cada centavo. E num final de tarde, sentados no banco de pedra do jardim, já com os cabelos grisalhos e os olhos ainda apaixonados, Helena sussurrou: Você sabe que nossa história daria um livro, não é? Miguel sorriu. Um livro de amor e de guerra, mas com um final feliz, completou ela, apertando sua mão. E assim permaneceram ali, entre flores e liberdade. Vivos,
verdadeiros, inteiros.